Furtos constantes, hein? Tem levado insegurança aos moradores do Jardim Paulistano, lá em Sorocaba. Mostramos outro dia aqui em Bauru e é a mesma situação lá no bosque da comunidade, né? No Parque União, é a mesma coisa, a mesma situação. Por quê? Porque são usuários de drogas e aí, tudo bem, depois da matéria, a gente comenta. Mas basicamente é isso. Ele não tem como sustentar o vício. O que ele vai fazer? Furtar. Roubar é um pouco mais complicado, então ele vai furtar. Por quê? Porque ele quer alguma coisa fácil. Vamos entender. Bruno é morador do Jardim Paulistano, região central de Sorocaba. E nos primeiros dias do ano, teve a casa furtada. Era madrugada quando o criminoso entrou pela porta da frente da residência do Bruno. É porque ele esqueceu de trancar a porta. E com isso, o criminoso teve facilidade para adentrar a residência. O Bruno, no momento, estava dormindo com a porta trancada em um dos quartos. Aí então o criminoso passou pela cozinha, revirou toda a cozinha, inclusive comeu alguns mantimentos do armário. Mas logo à frente, um dos quartos, ele encontrou então várias camisetas, a coleção de camisetas esportivas do Bruno. E a gente vê aqui, ó, muitos cabides vazios. Ele levou 82 camisetas da coleção do Bruno. Eu acordei e vi a casa, a cozinha e o meu quarto tudo revirado. Percebi que estava faltando várias camisas minhas, outros itens, tênis, roupas e outros objetos também. A casa toda revirada, mas não escutei nada, não vi nada durante a noite. Por sorte, eu estava com meu quarto trancado. Dias depois, o bancário flagrou um suspeito com seus pertences na residência vizinha. Eu vi uma pessoa na garagem vizinha minha aqui, que é a casa dos meus avós. Ele estava fumando crack e ele estava vestindo as roupas que ele furtou. Boné, o meu moletom, o meu tênis. Estava com a mochila também que ele furtou. Não consegui segurar ele, né, para o tempo da polícia chegar. Casos de furtos no Jardim Paulistano estão recorrentes. Teve uma ocorrência por aqui? Só o nosso. O que aconteceu aqui? Eles entraram 4h30 da manhã, abriram o portão da entrada, abriram o portão do prédio e passearam como se fosse a casa deles. Levaram alguma coisa? Levaram uma cesta básica de uma moça que tinha deixado guardada aí, porque ela teve que sair correndo para a patroa para o hospital, e uma bicicleta. A sensação é de insegurança, dona Olívia? Agora mesmo, vocês estavam aí, passaram 2 de bonezinho, olharam bem para dentro do prédio, mexeram no lixo e subiram como se estivesse na casa deles também. E a gente não sabe se é gente boa, não é, a gente não sabe. Seu Júlio conta que no bairro tem um batalhão da Polícia Militar, mas sente falta de uma ronda efetiva. Esse bairro tem uma recorrência muito grande, inclusive é conhecido dos policiais, tá? A própria nossa rua aqui, casas em cima ali já entraram 2 vezes. O nosso condomínio teve um incidente agora na virada do ano que eles entraram. O morador abaixo teve. Agora o que mais nos preocupa é o seguinte, eu não vejo uma ronda policial, apesar de estarmos a 3 quadras num batalhão grande, você não vê a presença da polícia, entendeu? Você não vê a presença de uma ronda constante, você não vê assim, isso causa uma insegurança muito grande. Eu não sou contra o morador de rua, existem pessoas boas na rua que estão por condições de dificuldade. Agora muitos estão de olho em casas, em apartamentos, para se preparar para roubar, entendeu? Simples assim, meu amigo, simples assim, minha amiga, o dependente químico, aquele que já está no estágio mais avançado de dependência, infelizmente é assim. É triste, né? Porque, num certo momento, tem os intelectuais que entendem que não é dessa maneira. Mas a gente que, né, acompanha com uma certa frequência essa questão envolvendo a dependência química, deixa de ser um caso de segurança pública e passa a ser um caso de saúde pública. Deveria ser tratado assim, ou deveriam atuar em 2 frentes, tanto na segurança pública quanto
na saúde pública. Porque à medida que a dependência vai aumentando, o rapaz, a moça, o dependente, ele perde a própria condição humana. Passa a ser bicho, passa a ser zumbi. Se você tiver a chance de passar, pode ser que você se negue. Pode ser que você não olhe para isso, porque, de repente, enfim, você não quer afetar a sua moral, os bons costumes, etc. Ou, de repente, você não quer observar. Mas o fato concreto é que se você passar numa Cracolândia, e aqui em Bauru a gente tem várias, e são várias, hein? E olha que a turma negava pouquíssimo tempo atrás. A pessoa perde a condição humana. Passa a ser na base do instinto. Mata para comer, briga por território, e aí precisa sustentar o vício. E de que maneira isso vai acontecer? Furtando, né? Porque assim, o roubo para o dependente químico impõe uma certa dificuldade a mais. Ele não tem condições de executar um roubo, por exemplo, a não ser que ele veja, porque é como no mundo animal, lembra que eu acabei de falar? Perde a condição humana, de repente ele vê que um outro ser que na cabeça dele é mais fraco, aí ele tenta. Mas normalmente é mais difícil. Por isso que a opção é pelo furto. E não há nenhuma contenção. E aí a gente olha para essa como se fosse algo distante da gente, né? Outro dia a gente mostrou aqui em Bauru, Bosque da Comunidade, lá na zona norte da cidade. Quem vive ali no entorno é um lugar bonito, que deveria ser bem cuidado. Mas outro dia eu trouxe essa informação, aquele que a gente fez essa análise aqui, né? Aquele que é erudito, letrado e catedrático não aceitou. Não, que não sei o quê. Você lembra quando teve aquele entreveiro aqui no Jardim Vitória, na zona oeste da cidade? Você lembra? Quando o BAEP foi lá e 35 tiros de fuzil para matar dois usuários? Pois bem, nós estivemos lá. Eu fui lá naquele local. Estive lá. Eu e Douglas William. E lá a gente entendeu a situação. E qual é a situação? A situação é a seguinte: é um lugar esquecido, um bairro onde a prefeitura chega, no máximo, com asfalto. A prefeitura chega no máximo com um asfaltinho para passar na rua. Quando chega? O Estado deixou lá uma escola totalmente analógica, de 1950, que não tem absolutamente nada, nenhum atrativo. E aí, falamos da prefeitura, falamos do Estado. E o governo federal é uma entidade distante, que está lá, parece que é algo inatingível. Ou seja, o lugar é abandonado. O que acontece com um lugar abandonado? O crime vai lá e toma conta. E aí aquele moleque que está lá, sabe o que vai acontecer com ele? Na cabeça dele, compra, o telefone bonito, né? Aquele telefonão bacana, aquele um que tem a maçãzinha mordida, né? Compra e vai, enfim, tem que ser aceito pelo grupo. Aí chega o gavião do tráfico e fala, tó, 100, 150, 200, pra você fazer a venda ali como vaporzinho e aviãozinho. Sabe o que acontece? Você vai arrebanhando, vai arregimentando uma quantidade gigantesca de soldados que vão lutar em prol do tráfico. E do outro lado, o poder público está nem aí. Olha para isso como se fosse alguma coisa distante. Mas está ali, está acontecendo. E ninguém quer ver. Paciência. Aqui a gente sabe como é que a banda toca. Pois bem, questionamos as autoridades responsáveis e recebemos as respostas. Primeira posição da Guarda Municipal ligada à Prefeitura. A GCM explicou que não faz rondas ostensivas, mas que está atenta e acompanhando de perto as demandas. Por quê? Porque não é dela a função do policiamento ostensivo repressivo. Não é dela. São 24 equipes que fazem patrulhamento, etc., durante 24 horas do dia, visando a segurança do patrimônio público. Pois bem, Polícia Militar, é dela a responsabilidade do policiamento ostensivo repressivo. Polícia Militar informou que faz rondas em toda a cidade e que, em relação à ocorrência dos furtos dessas camisetas, o atendimento foi realizado à vítima e a nota pede à população que acione o 190 em caso de emergência, mas que também participe das reuniões do CONSEG, o Conselho de Segurança, e faça parte do programa Vizinhança Solidária. São 2 canais que ajudam a corporação a tornar mais efetivas as ações diante das demandas apresentadas. Então, assim, PM, poxa vida, obrigado de coração pela nota que vocês mandaram para nós. Só que tudo isso aí, que está nessa nota, a população não acredita mais. Ah, não. Esse povo aí não acredita mais. Por isso que vem a tal da subnotificação. Acontece um crime, já não, sabe? Não acontece mais nada.
Então fica aqui o meu apelo, o nosso apelo, na realidade, né? Fica o nosso apelo, o apelo da Record Paulista, para que Polícia Militar dá uma carga ali, vai lá, dá uma apertada e espanta. Se não vai modificar absolutamente nada, pelo menos você tira dali, pelo menos você tira, enfim, pelo menos você dá um refresco, né? Dá um pouquinho de folga para os moradores dessa região da cidade. Porque no resto a população não acredita mais. É preciso fazer a população voltar a acreditar nesses mecanismos. E a própria comunicação da Polícia Militar tem que ser mais moderna, tem que ser mais atuante, mais atual, para entender que tem um problema e que precisa ser resolvido. De que maneira? Precisa mudar a estratégia de comunicação. A população tem que confiar. Você vai lá, tem a mídia, tem as redes sociais hoje, então vamos lá, PM. Vamos fazer um negócio mais, né? Vamos fazer um negócio mais bacana, porque está difícil. A polícia hoje só está divulgando aquilo que ela quer. Fica complicado assim. Então precisa. Então vamos lá, PM, dá uma carga ali, dá uma ajeitada, dá uma, né? Já bota o dependente para correr. Aí esse povo dessa região da cidade, eles vão ter um pouquinho, pelo menos um pouco de tranquilidade.